Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato, nada, né? Estamos aí nessa pandemia, tudo parado. Espero que todos que possam ficar em casa estejam em casa, porque tem alguns, óbvio, que tem que trabalhar, tem que estar nessa linha de frente. E devemos a essas pessoas muita gratidão e muito respeito. Aí a parte da saúde, bombeiros, polícia militar, todos que estão nesse combate, também tem aí o pessoal da Conlurb que está limpando as ruas, ou seja, todos que não podem ficar em casa porque estão no trabalho de frente, a gente dá aí o nosso agradecimento de coração. Que no caso meu também, eu também tenho que sair para trabalhar. Só que a gente não pode ficar parado, né? A gente está em casa, quem está em casa. Só que isso vai passar. Isso vai passar, tá? E o canal Resenha com Magalhães fala de futebol, né? E a gente vai trazer alguns assuntos aqui, como está tudo parado, futebol parado, a gente vai trazer alguns assuntos aqui, a gente bater um papo, ler aí o que vocês escreveram, acho legal isso. E o primeiro assunto que eu vou trazer é um assunto que está todo mundo falando aí em alguns canais. Eu, sinceramente, eu não estou vendo muita televisão, porque senão você acaba pirando. Porque todo mundo já sabe o que tem que fazer. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Então, dependendo da emissora que você coloque, tu vai querer se matar, porque tem emissoras que estão falando que é o final do mundo. Daqui uma semana o mundo acaba. Tem outras que não estão acontecendo absolutamente nada. Ou seja, tu fica louco, né? Então, melhor é ir para fontes oficiais. Mas tem um assunto que a gente vai ter que falar. Tem vários assuntos, tá? Vários assuntos. Mas o que eu vou falar agora é interessante e gera polêmica. O que fazer com os jogadores de futebol neste momento? A gente não sabe quanto tempo isso vai ficar. Tem-se uma previsão. E da onde se vem essa previsão? A previsão, a princípio, se vem do tempo que a coisa está acontecendo na China. Eu sei que você vai me perguntar sobre minha opinião sobre a China. Vou dizer aqui, para mim não é inocente. Para mim não é inocente, tá? Minha visão. Não tem nada a ver com o povo chinês, tá? O povo chinês, o cidadão chinês, não tem nada a ver com isso. A gente tá falando de governo. Para mim, não tem nada de inocente. Ele fez isso com dolo, com a intenção de matar para se dar bem? Também não tô falando isso. Também não tô falando isso, tá? Agora, que não é inocente, não é. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil tem uma lei. Se você beber e dirigir, você comete um crime doloso. Ou seja, você não queria matar, mas assumiu o risco. É isso que eu estou falando. Pode ser que eles não quisessem isso, mas assumiram o risco. Tá? Não tenho prova de nada, é só minha visão. Não vejo como inocente. O acaso. Para mim não tem acaso nenhum. Não tem acaso nenhum. Então tem essa previsão da China, né? Tem essa previsão da China. O período de dezembro, já estamos em março. E pelo que a gente está escutando, a China agora está começando a cair a quantidade. Ou seja, então você pega nisso aí uns 3, 4 meses. Você imagina o futebol brasileiro 3, 4 meses parado.
o que vai acontecer? Como é que os clubes vão sobreviver? Tem clubes com a folha salarial muito alta, outros com a folha salarial muito baixa. Porém, esse muito alto e muito baixo chega num determinado momento que ficam igual. Por quê? Se o cara tem, se for uma administração sensata, que paga um salário alto, mas tinha condição, vai chegar uma hora que a condição dele vai cair. Por quê? Porque o patrocínio vai cair. E aquele que já pagava pouco também vai cair. Porque da onde ele tirava para pagar aquele pouco, ele não vai ter mais. Como é que faz? Então, tanto aquele jogador que ganhava muito, quanto aquele que ganhava pouco, também vão passar por situações. Lógico que aquele que ganha muito, ele tem uma reserva. E vai conseguir se manter, os que ganham muito, um ano sem precisar de salário. No mínimo, né? No mínimo. Mas aquele que ganha pouco, talvez ele não consiga passar o outro mês sem o salário dele. Então o problema maior não é para os medalhões. O problema maior é para 95% dos jogadores de futebol do Brasil. Como fazer? É trabalhador normal, igual tem um monte de empresa, um monte de comércio fechado. Como é que o patrão faz? Manda embora, deixa em casa, paga o salário integral, faz como? O cara é patrão, fechei a porta, não estou vendendo, como é que eu vou pagar o meu funcionário o salário integral se não está entrando nada? Eu tenho duas opções. Ou eu negocio com ele, irmão, vamos negociar, não está entrando nada. Para você não ficar sem nada, eu vou te pagar X para você ficar em casa, mas tem que ser um X bem menos para mim não quebrar. Ou, irmão, olha só, vou te mandar embora, caça a justiça e procura os seus direitos. Porque nesse momento o dinheiro que eu tenho é meu, não vou dar nada para você. Tu acha que isso não vai acontecer? Lógico que vai acontecer. Se não tiver uma regulamentação, lógico que vai acontecer. Cada um vai acabar olhando para o seu espaço, cada um para o seu quadrado. Lógico que tem a solidariedade, mas no momento desse é complicado. Então, o meu pensamento é melhor pingar do que secar. Para uns que não entendem aí, né, o vocabulário aqui do Rio, imagina uma torneira. Se você fechar a torneira toda e ficar com a mão debaixo d'água, debaixo da torneira, vai cair alguma coisa? Não. Tu vai morrer de sede. Mas se a tua torneira estiver um pouquinho aberta, mesmo que estiver pingando, tu vai fechar tua mão, aquele pingo daqui a pouco tem um pouquinho de água. Tu consegue beber. Tu não vai morrer de sede. Então é melhor pingar do que secar. Então é melhor os trabalhadores fazerem um acordo para pingar alguma coisa do que não ter nada. E isso vale, eu estou falando, para os times de futebol, principalmente para os menores, porque os campeonatos pararam. Os grandes times tem aí empresas que patrocinam, vão tudo ter que entrar num acordo. Mas é muito mais fácil você entrar num acordo, na minha visão, nesse momento, com um cara que ganha mais, do que entrar num acordo com um cara que ganha menos. Cada um vai ter uma opinião, mas vamos lá. Pega aí os medalhões de cada time. Pega aí os medalhões. Você chega para um cara desse e fala, irmão, olha só, tá tudo parado, a gente não tá tendo renda, a gente não tá tendo nada. O teu salário vai ficar complicado, porque eu não tô tendo renda. Vamos negociar esse salário aí? Vamos negociar, eu vou te pagar X enquanto tá tudo parado. E ao longo, aí, quando acabar isso tudo, eu vou dando o acréscimo que eu não paguei esses meses. Pro cara que ganha 1,5 milhão por mês,
Ah, Magalhães, mas o cara ganha 1,5 milhão por mês, mas ele tem um gasto muito alto. Porra, mas todo mundo tem que penar, filho. Todo mundo tem que penar. Tá todo mundo pagando. Tá todo mundo sendo cortado alguma coisa. Então o jogador de futebol tem que ser cortado alguma coisa também. Também. Ah, o cara não quer ganhar integral. Porra, bicho, então faz o seguinte, irmão, então eu não vou te pagar porra nenhuma. Então eu não vou te pagar nada. Se você não quer entrar num acordo, o teu foco é só o dinheiro, tu tá sendo egoísta, não tá pensando no clube, não tá pensando em porra nenhuma, então eu não te pago nada, irmão. Quando voltar, a gente negocia. Não acredito que isso vai acontecer com todos, mas com alguns vão, porque vai ter jogador de futebol que não vai querer negociar. Vai querer continuar recebendo o salário na íntegra. Você pode ter certeza que vai ter jogador mercenário que vai querer receber na íntegra. Você pode ter certeza. Mas esses medalhões, mesmo que não recebam porra nenhuma, e mesmo que eles falem, pô, mas eu tenho um gasto muito grande, eles não vão passar fome, filho. Não vão passar fome. O problema maior são os times pequenos. Tem time que o campeonato dele era o campeonato regional. O campeonato dele era uma partida da Copa do Brasil. O campeonato dele são aqueles jogos contra os grandes da Copa do Nordeste. Aquele que vai fazer um jogo contra o Bahia e lota o estádio, lá ele tem uma rendazinha a mais. Contra o Ceará, contra o Fortaleza. No Rio, um time pequeno contra o Flamengo que está enchendo os estádios sempre. Pô, em São Paulo. Ou seja, esses times menores é que estão com um problema grave, filho. Porque se não pagar o salário do cara, o cara não tem de onde tirar outra renda. Porque não se engane. Não acha que todo jogador ganha bem. Não ganha. Aqui no Brasil, eu te digo certo. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a discrepância de salário é muito grande. Tem jogadores na Série A do Campeonato Brasileiro que estão ganhando aí 2, 3, 4, 5 salários. Tem jogadores que podem estar ganhando menos ainda, porque estão tentando alguma coisa. Então, não se engane. Então, para esses times menores é mais complicado, mas tem que ter um esforço de todo mundo. Eu sei que a associação aí dos jogadores os times já estão se reunindo por causa disso, para dar férias de 30 dias, deixar os caras parados, tem que fazer mesmo, deixa de 30 dias, mas o jogador de futebol, todos eles, tanto do Galáctico quanto do que ganha um salário mínimo, todos vão perder alguma coisa. Todos. Só que tem que se ter uma noção que se você perde, exemplo, um cara que ganha 1 milhão por mês, o salário dele é reduzido em 50%, ele vai ganhar 500 mil por mês. Porra, 500 mil por mês. Não dá para reclamar, porra, não dá. Agora você pega um cara que ganha 5 mil por mês, ele vai ganhar 2.500. A porrada na percentagem, apesar de ser 50%, mas a pancada é maior para quem ganha menos. Pega um cara que ganha um salário mínimo, tira 50%, ele não consegue passar o mês, filho. Você, meu amigo que acompanha o canal, sabe disso. Não vai conseguir passar o mês. Então tem que se ter uma equação para poder dar uma ajuda geral. Sei que cada um tem o seu problema, mas neste momento é a hora dos clubes grandes e os jogadores que são ídolos aí,
que nesse momento não ajudam em porra nenhuma, porque não tem nenhum jogador na frente de batalha contra a doença. Tá todo mundo em casa. Tem um ou outro jogador que falou que vai ajudar, vai pegar uma empresa aí, vai ajudar a pagar os salários. Tem jogadores fazendo isso. Se eu não estiver enganado, parece que o Fernando Praz, do Ceará, já falou que vai fazer isso. Tem alguns outros jogadores que já falaram que vão ver aí uma empresa que está com as portas fechadas e vai ajudar a pagar o salário. Isso é legal. Isso é legal. Só que esses clubes maiores, que têm uma condição maior, que tem esses jogadores que ganham mais, tem que dar uma olhada para os times pequenos. Porque os times pequenos, se não tiverem ajuda, vão acabar. E o futebol brasileiro precisa dos clubes pequenos. O futebol brasileiro necessita dos clubes pequenos. Muitos jogadores, ou quase a maioria, vem do clube pequeno. E o clube pequeno não pode acabar. Mas para ele não acabar, depende de uma equação dos grandes ajudar os pequenos agora. Então, meu amigo, essa foi a minha análise. É um esforço de todo, especificamente do futebol. O futebol brasileiro tem que pensar agora, fazer uma análise, que os times pequenos não podem acabar. Tem que ter uma colaboração dos grandes com os pequenos. Da CBF, que tem dinheiro pra cacete, eu não sei pra quê. Da CBF, que tem muito dinheiro, que eu não sei pra quê, com os clubes pequenos. Senão, teremos muito, mas é muito, não é pouco não, teremos mais de 80% de jogador sem salário, desempregado. Porque a grande maioria dos times não são grandes, são médios e pequenos. Se eles acabarem, olha a quantidade de desempregado. E eu não digo só de jogador, eu digo de empregados do time, empregados do clube. Não estou falando só de jogador, estou falando de empregados do clube. Então esses times grandes têm que apadrinhar um pequeno desse, porque senão vai acabar. Solidariedade, essa é a palavra. Essa é a minha opinião. Um grande abraço, até mais. E aguarde aí que vai ter mais vídeos aí sobre vários assuntos. Conto com a sua participação. Um abraço, até mais. Fui!